Já estamos. Portanto, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos ao último dia do nosso workshop de melhoramento genético. Hoje vamos ter a presença do Dr. Marcos Ramos e do Dr. Marcos Vinícius. Hoje vamos ter dois Marcos Ramos e Marcos Vinícius. Eu, para dar aqui, gostaria de dar a palavra ao Dr. Pedro Louro, representante da Comissão de Gestão do Centro de Competências. Dr. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos palestrantes. Essas são só umas breves palavras de boas-vindas a esta última sessão deste workshop e desejar agradecer aos palestrantes. É sempre bom contar com os especialistas nas matérias que são tratadas. E, portanto, o Centro de Competências agradece essa participação e desejar que seja uma boa jornada de trabalho. O programa do dia, a Bárbara já falou, hoje é o dia da contribuição da genómica para estas questões relacionadas com o melhoramento, com a conservação e melhoramento dos caprinos. E, portanto, resta-me desejar, então, uma boa jornada de trabalho e que seja proveitoso para todos os presentes. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, Dr. Pedro. Eu passaria então a apresentar o Dr. Marcos Ramos, que irá começar a sua apresentação. Portanto, o Dr. António Marcos Ramos é engenheiro zootécnico e mestre em produção animal, graus obtidos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. Posteriormente, obteve um doutoramento em genética e melhoramento animal e uma especialização em estatística na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos da América, em 2006. De seguida foi pós-doc na Universidade de Michigan State, tendo em 2008 ingressado numa universidade em Holanda, com um financiamento Marie Curie obtido junto da União Europeia. O trabalho realizado nesta universidade foi um dos primeiros estudos onde a sequenciação da última geração e a bioinformática foram utilizadas para a identificação massiva dos SPNs, na genoma do porco, necessários para desenvolver o chip de genotipagem massiva dos SNPs nesta espécie. Antes do seu regresso a Portugal, trabalhou ainda numa empresa internacional de biotecnologia de plantas, onde esteve envolvido em vários projetos focados na genómica em plantas. Foi depois investigador principal do CEBAL, Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, onde liderou o grupo de genómica animal e bioinformática, com o foco do trabalho em incidir na sequenciação de genomas, como foi o caso do genoma do sobreiro. Desde agosto de 2021, é o cientista principal da Star Genomics, uma empresa focada no desenvolvimento das ferramentas genómicas necessárias para dar resposta às necessidades de vários setores da agricultura nacional, com destaque para as raças portuguesas de animais domésticos. Dr. Marcos Ramos, muito obrigada pela sua presença e colaboração com o nosso Centro de Competências. Quando quiser, poderá iniciar então a sua apresentação. Relembro que estarei sempre disponível aqui no chat caso surja alguma questão ou alguma dificuldade. Boa sessão a todos. Bárbara, verifica só que está tudo ok a nível da apresentação, creio que sim. Está perfeito. Está perfeito. Ok, ótimo. Obrigada. Então, antes de mais, obrigado ao Centro de Competências de Caprinicultura e ao Dr. Nuno Carolino pelo convite que me endereçaram para estar aqui hoje a apresentar este trabalho. É um momento histórico para nós enquanto Star Genomics, uma vez que é a primeira vez que publicamente vamos falar de alguma coisa daquilo que nós fazemos, portanto ficará para a história também como um momento importante para nós e daí o nosso agradecimento também. O título da apresentação que eu tenho para vos mostrar hoje é Ferramentas Genómicas na Conservação e Melhoramento Animal, onde eu vou dar um foco especial na parte dos caprinos e eu vou mostrar algum do trabalho que já estamos a fazer com algumas raças nacionais de caprinos. Como eu estava a referir, portanto, eu optei por fazer uma apresentação se calhar um pouco mais reduzida e eliminar algum dos slides que já tinha preparados, uma vez foram conteúdos
que ao longo dos 3 primeiros dias do workshop foram cobertos por outros palestrantes, portanto achei que não faria sentido estar novamente a repetir a mesma coisa, portanto isto também nos pode deixar algum tempinho para perguntas e respostas, portanto eu creio que será assim uma melhor maneira de apresentar. Portanto, eu creio que isto é um tema que já muitas pessoas ouviram falar, são palavras que cada vez são mais frequentes de ouvir, as genómicas, genomas, genes, etc. E o que se tem observado nos últimos anos tem sido uma autêntica revolução genómica, e é mesmo o termo que se usa em várias áreas, é a palavra revolução. E isto porquê? Porque num espaço de tempo relativamente curto, o progresso tecnológico foi de tal forma que nós, de um momento para o outro, nós, comunidade científica, vimos deparados com um arsenal de ferramentas e capacidade de produção de dados que até há uns anos atrás eram completamente impensáveis. E claro que isso abre muitas oportunidades e isso é sempre positivo, mas também abre bastantes desafios que alguns vão sendo resolvidos, mas como é característica do processo de investigação científica, quando resolvemos um desafio, estamos a abrir outro e pronto, é a natureza da nossa atividade. E por trás deste progresso que nós temos observado, está a sequenciação de alto rendimento, em inglês normalmente é chamada Next Generation Sequencing, que foi realmente a tecnologia, foi o dominó que caiu e que depois possibilitou uma série de estudos e de abordagens, metodologias, tecnologias de sequenciação, de genotipagem, que até isto ter aparecido não era possível. Eu normalmente mostro sempre este gráfico para vos mostrar a queda abrupta do custo de sequenciar DNA, e como podem ver ali a partir de 2008, 2009, foi uma queda muitíssimo acentuada, que tem mais ou menos estabilizado nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos, mas que ainda assim esta queda é o que agora nos permite atacar problemas biológicos em espécies diferentes, seja de plantas ou de animais, e de animais tanto pode ser no contexto de produção intensiva como no contexto de produção extensiva ou de raças autóctones, como é o caso de Portugal. E isto realmente abriu muitas janelas de oportunidade e é algumas dessas oportunidades que eu vou hoje aqui apresentar. Portanto, se nós quisermos ser um bocadinho mais específicos, o que é que estamos a falar, se calhar, para a próxima década, que será cada vez mais standardizado em cada vez mais espécies, em cada vez mais raças, em cada vez mais sistemas de produção. Vamos com certeza ver sequenciação massiva de genomas. Vamos ser capazes de ter o perfil genómico disponível para milhares de animais. Vamos também, oxalá, ter uma melhor anotação funcional de genomas, para que seja possível fazer uma ligação mais fácil para a componente biológica e para as características produtivas que nos interessam. Este é um problema que ainda existe, porque nós hoje em dia somos capazes de produzir um volume de dados de sequenciação de DNA bastante grande, mas a parte da anotação funcional, de saber que genes é que estamos a olhar, que papel é que estes genes desempenham nos organismos com que estamos a trabalhar, como é que eles se relacionam, qual é o seu perfil de expressão, qual a sua ontologia, etc. Essa parte não tem andado ao mesmo ritmo da nossa capacidade de sequenciar genomas, identificar variação, etc. De maneira que ainda há aqui uma falha que, felizmente, há alguns projetos, pelo menos aqui na União Europeia, que estão fortemente focados, pelo menos na parte animal, em melhorar sobremaneira a anotação funcional dos genomas, e isso é um esforço louvável e muito, muito necessário para toda a comunidade científica, mas que, de momento, ainda, em vários contextos, ainda é uma limitação.
Iremos certamente falar de seleção genómica, que já se fala, aliás, em algumas raças mais ligadas à produção intensiva, e provavelmente iremos começar a falar também da edição de genomas, embora este tema na União Europeia de momento ainda seja algo controverso, porque não está ainda permitido o uso generalizado deste tipo de tecnologia, embora o mesmo não se passe nos Estados Unidos ou na China, por exemplo, mas à medida que nós formos conseguir acumular conhecimento, quer da parte da sequenciação, quer na parte funcional da genómica, estaremos a colocar-nos numa posição onde eventualmente poderemos começar a pensar na edição de genomas, desde que a ciência também evolua nesse sentido, no sentido de permitir que isso seja aceitável, seja permitido e que seja possível de ser feito. Falando das raças caprinas nacionais, portanto, nós temos 6 raças portuguesas de caprinos. Temos a raça serrana, a bravia, a serpentina, a charnoqueira, a algarvia e a preta de Montezinho. Eu ordenei-as aqui neste slide por número decrescente de animais que estão inscritos no livro genealógico. Estes dados eu fui buscá-los ao site da Sbrega. Eu reparei que estão alguns secretários técnicos a assistir à minha apresentação, portanto, se estes números diferirem um bocado do que é agora a realidade das raças, desde já as minhas desculpas, mas, grosso modo, representam o tamanho do efetivo de cada uma das raças que nós temos a nível nacional. Se nós depois quisermos falar de conservação ou melhoramento animal, a primeira coisa que nós temos de ter presente é que isto não é a mesma coisa. Se falar de melhoramento animal é uma coisa, falar de conservação é uma outra coisa completamente diferente. E por vezes ainda se faz alguma confusão entre estes dois conceitos. Então eu achei melhor aqui pôr alguns pontos base sobre o que diferencia cada uma destas abordagens na gestão de populações de animais, neste caso de raças autóctones. Se nós estivermos a falar de melhoramento animal, a primeira coisa que temos que ter são populações que tenham um número de animais suficiente para que seja possível aplicar técnicas de melhoramento animal, sejam estas técnicas estritamente ligadas ao melhoramento mais clássico, feito com base em pedigrees e registros fenotípicos, que são 2 pré-requisitos, quer esteja ligado também já a esquemas mais avançados, onde a genómica também desempenha algum papel. Portanto, é preciso ter presente que aplicar esquemas de melhoramento animal não é possível em qualquer contexto. Isto porquê? Porque quando temos raças ou populações de animais que estão ameaçadas, ou cujo efetivo não é muito abundante, não é muito grande em termos de número, então temos que começar a falar de conservação genética. E aqui, neste contexto, estamos a falar da preservação destas raças ou populações que estão ameaçadas. Portanto, nós aqui, se o nosso ponto de partida é um cenário onde o número de animais está a diminuir e é uma raça que está ameaçada e, portanto, nós não podemos pensar logo à partida num cenário de melhoramento animal que, por definição, exige a manutenção de animais que vão ser melhoradores das características produtivas que nos interessam e a eliminação daqueles que não vão ser melhoradores. Num contexto de conservação genética, pelo menos na fase em que a raça se encontra nesta fase de conservação, obviamente nós não queremos estar a eliminar animais, sejam eles bons ou maus produtores, para as características fenotípicas que nos interessem. O nosso objetivo principal é manter e aumentar o efetivo da raça para que depois, posteriormente, se consiga então trazer essa raça para uma situação onde se possam aplicar técnicas de melhoramento animal. Outro aspecto importante, pelo menos aqui no nosso país, também é preciso considerar, é que para além da manutenção dos animais, temos também que pensar numa forma de manter
os sistemas de produção que estão associados à existência destes animais. É frequente, falando com as pessoas que estão mais ligadas à parte produtiva das associações de criadores, termos situações de criadores que, por uma questão de idade, ficam velhos, decidem não continuar com os seus rebanhos e não há uma substituição destas pessoas. Isto também está ligado, de certa forma, à parte de desertificação do interior do país, mas é um problema que também, se calhar, ultrapassa um pouco o âmbito do que é a conservação e o melhoramento animal, mas que, por outro lado, tem um efeito bastante grande depois na nossa capacidade para manter estas raças. Isto porquê? Porque o objetivo principal é evitar que uma raça caia neste ciclo vicioso, que é o ciclo negativo que eu tentei aqui exemplificar e que se pode sumarizar de uma forma relativamente simples. Portanto, nós temos raças que apresentam uma desvantagem na sua performance produtiva, quando comparada com outras raças exóticas, onde há esquemas de melhoramento animal já mais avançados, e principalmente por essa razão, conseguem ser mais produtivas. Essas raças são então introduzidas no nosso país, substituindo a raças autóctones que existiam originalmente nessas regiões. A consequência direta é que vai haver uma diminuição do efetivo da raça autóctone, e esta diminuição do efetivo implica automaticamente uma maior dificuldade na implementação de qualquer esquema de melhoramento genético, que por sua vez continua ou não consegue resolver o problema inicial da desvantagem na performance produtiva, e com isso leva a um cenário de ainda maior dificuldade de preservação da raça. Infelizmente, eu acho que já há algumas raças nacionais que estão claramente neste ciclo, e que é preciso ter aqui também alguns apoios que sejam dados à parte da produção, para que se consiga, numa primeira fase, manter o efetivo, parar o mais possível a tendência de diminuição dos efetivos, para que, dentro do possível, se consiga depois, nos anos seguintes, aumentar o número de animais de cada raça, e então estarmos novamente em condições de pensar em implementar esquemas de melhoramento genético para começar a combater a desvantagem na performance produtiva, e então diminuir o atrativo de estar a introduzir raças exóticas aqui no nosso contexto. Não é um ciclo que seja fácil de quebrar, mas infelizmente é um ciclo onde se encontram várias raças das várias espécies de animais domésticos em Portugal. Portanto, nós, enquanto Estado Genómico, somos uma empresa ainda bastante recente, já começámos a fazer algum trabalho com algumas das raças de caprinos nacionais. 2 delas já temos alguns resultados para mostrar hoje. 3 ainda estão em execução no momento, por isso ainda não tenho a possibilidade de mostrar nenhum resultados nestas 3 raças. Portanto, na Serrana e na Preta de Montesinhos já vou conseguir mostrar alguns dos resultados que conseguimos. Na Bravia, na Charmequeira e na Algarvia, de momento ainda estão em execução, e se tiver o prazer de ser convidado novamente para o ano, então terei todo o prazer em vos mostrar resultados destas raças todas. E daqui para a frente eu vou falar muito em SNPs ou SNPs. Eu ponho este slide só para ajudar aqui pessoas que possam não estar tão confortáveis com este termo. Portanto, o SNP ou SNP vem do inglês Single Nucleotide Polymorphism, e é um termo que indica a posição do genoma onde há uma variação de uma única base de ADN. E este tipo de variação é aquilo que claramente é mais abundante no genoma de todos os seres vivos,
e por isso é o marcador que é mais utilizado em todas as espécies onde este tipo de tecnologia é aplicado. E porquê? Porque podemos avaliar diretamente o efeito destes SNPs na funcionalidade dos genes e depois, posteriormente, podemos também, por exemplo, estabelecer associações com fenótipos de interesse e, obviamente, que isto não é uma lista exaustiva de todas as aplicações que os SNPs podem ter, mas é apenas para dar aqui alguns exemplos. Portanto, quando me ouvirem agora falar em SNPs ou SNPs, eu estou sempre a referir-me a este tipo de variação que existe no genoma de todos os seres vivos. Portanto, nós na raça serrana fizemos sequenciação do genoma de alguns animais da raça e fizemos uma primeira identificação de SNPs na raça serrana, da qual resultou um total de 3,36 milhões de SNPs. Nesta figura que estão a ver, a azul, é o número de SNPs por cromossoma. Como seria de esperar, os cromossomas que têm um tamanho maior também têm um número de SNPs maior, porque há uma relação entre o tamanho do cromossoma e o número de SNPs que se consegue identificar, normalmente é esta a tendência, que é aquilo que depois está representado na linha à cor de laranja, que está a refletir a densidade de SNPs por cada milhão de par de bases de DNA, que embora tenha aqui alguns altos e baixos, está toda ali entre valores relativamente uniformes. Portanto, com este trabalho, nós identificamos a primeira bateria de SNPs para a raça serrana, num número bastante abundante e que agora está disponível para ser utilizado em várias aplicações depois de interesse para a raça. Na preta de Montesinho, foi identificado um número de SNPs ligeiramente superior, portanto à volta de 3,86 milhões de SNPs. A nível do número de SNPs por cromossoma, foi um cenário relativamente semelhante à raça serrana e a mesma coisa se observou para a densidade de SNPs por megabase. Portanto, nós para estas duas raças, através deste trabalho, identificamos esta bateria de variação e a partir daqui, isto é o ponto de partida para outro tipo de estudos e outro tipo de aplicações, mas é um trabalho que fica feito e pronto, e agora temos esta variação disponível. Em paralelo, portanto, como eu mencionei anteriormente, os SNPs ou SNPs são um tipo de variação mais abundante no genoma dos seres vivos. Se calhar o segundo tipo de variação mais abundante normalmente é chamado de indels, que estão a refletir inserções ou deleções de pequeno tamanho. Neste caso, nós fixámos o limite máximo até 10 bases de DNA. E para quem esteja menos familiarizado com estes termos de inserções e deleções, o que é que estamos a falar? Portanto, quando nós temos uma inserção, nós temos um DNA extra, por assim dizer, relativamente à sequência de DNA que está presente no genoma de referência que existe para cada espécie. É preciso não esquecer que para cada espécie é sequenciado o genoma de um único animal. Portanto, o genoma da cabra que nós usamos e do animal que foi usado para produzir a sequência do genoma da cabra foi um único animal. Portanto, quando nós temos uma inserção, neste caso na raça serrana, estamos a identificar regiões do genoma onde os animais da raça serrana têm algumas bases de DNA extra relativamente ao animal que foi usado para gerar a sequenciação do genoma da cabra. Quando temos uma deleção, temos o cenário inverso. Neste caso, os animais da raça serrana têm uma eliminação de alguns nucleótidos em zonas específicas do genoma, quando comparados com um animal cujo genoma foi sequenciado para produzir a referência. Portanto, isto é um tipo de variação que é menos abundante no genoma, mas ainda assim conseguimos identificar 320 mil indels na serrana, também com uma distribuição relativamente uniforme por todos os cromossomas,
E na Preta de Montesinho, novamente um número ligeiramente superior, cerca de 353 mil, também distribuídas de forma uniforme por todos os cromossomas e, regra geral, um número mais ou menos semelhante entre inserções e deleções, que seria também aquilo que nós estaríamos à espera. Portanto, este tipo de variação pode ser bastante interessante, porque parte desta variação encontramos nos genes, e quando temos uma inserção ou uma deleção num gene, se estiver na parte codificante do gene, estamos a falar de um tipo de mutação que provoca imediatamente alterações a nível da sequência da proteína, porque vai implicar, por exemplo, que alguns aminoácidos sejam eliminados, e são mutações que têm um efeito potencial maior para eventualmente estarem ligadas a um fenótipo de interesse ou uma doença, enfim, qualquer parte mais ligada ao aspecto biológico. Portanto, esta identificação é feita e fica também disponível para depois ser utilizada naquilo que for mais relevante. Se nós olharmos para a parte da notação dos SNPs e das indels nos nomes destas duas raças, portanto, nós temos um total de cerca de 19.600 variantes que estão localizadas nas regiões génicas do genoma, onde os SNPs representam a maior percentagem deste número, porque também são é o tipo de variação mais abundante, e imediatamente conseguimos identificar variação em genes de bastante interesse para algumas das características produtivas, como, por exemplo, o crescimento, ou genes variação localizada em genes relacionados com características reprodutivas, com produção e composição de leite, genes que fazem parte do sistema imunitário e que poderão ter algum papel na parte da resistência a doenças, genes ligados à qualidade da carne, e, portanto, começamos a identificar, a dar o passo extra de partir de uma base de dados de vários milhões de SNPs para identificar aqueles que estão localizados em genes e desses, aqueles que poderão ter algum interesse depois para serem estudados de forma mais detalhada. Eu aqui vou apresentar só um pequeno slide de uns resultados que nós que executámos durante a minha estadia como investigador do CEBAL, um projeto que não é em Capres, é em Porto Alentejano, mas que eu vou usar para mostrar o exemplo da importância de olharmos diretamente para o genoma do recursos genéticos que temos no nosso país. Portanto, nós neste projeto sequenciámos os genomas de vários animais de porco alentejano, fizemos uma identificação de SNPs que resultou num total de cerca de 13 milhões e 400 mil SNPs. Em suínos, há uma base de dados que tem dezenas de milhões de SNPs que foram identificados noutras raças e que nós podemos usar como um termo comparativo, o que nós fizemos foi comparar o conjunto de SNPs que tínhamos identificado no porco alentejano contra todos os SNPs que estão depositados nesta base de dados da ANSAM. É uma base de dados já com bastante qualidade, seguramente não terá toda a informação de variação de raças a nível mundial de suínos, porque obviamente isso é sempre um volume de informação que não é estático, está sempre a evoluir, está sempre a aumentar, e o que não quer dizer que depois seja acrescentado a esta base de dados, mas ainda assim fornece um termo comparativo já de bastante qualidade. E portanto, o que é que nós descobrimos? Portanto, nós tínhamos a maior parte dos SNPs eram conservados, cerca de 11 milhões e 140 mil, e quando eu digo que eram conservados, eram SNPs que foram encontrados na mesma posição do genoma, com os mesmos alelos. Portanto, os animais de porco alentejano que nós sequenciamos têm variação nas mesmas posições do genoma e os alelos são os mesmos. Encontramos um número mais reduzido de SNPs que são conservados, mas para os quais nós encontramos alelos novos, cerca de 24 mil, e depois de forma mais interessante, e assim era o resultado que eu gostava de dar aqui algum destaque,
identificámos cerca de 2.250.000 SNPs que nós designámos como novos. E porquê? Porque, quando comparados com esta base de dados, eles só existem no porco alentejano. E, portanto, se esta variação só existe no porco alentejano e não é encontrada em mais nenhuma raça, ou pelo menos das raças e do volume de informação que está depositado nesta base de dados, por alguma razão há de ser, não é? Nós sabemos que, no caso do porco alentejano, é uma raça perfeitamente adaptada ao sul do nosso país, de Portugal. Em Espanha, em condições muitíssimo semelhantes e geneticamente também muito semelhantes, temos o porco ibérico, que também está perfeitamente adaptado, e obviamente que não é perfeitamente plausível pensar que, ao longo de muitas gerações de adaptação a este tipo de condições de clima, de ambientais, de sistema de produção, que o genoma destas populações tenha sido moldado no sentido de produzir um tipo de variação que existe agora nestas populações, mas que obviamente não é expectável que seja encontrada numa raça mais ligada à produção intensiva, ou numa raça autóctone da Suécia ou da Hungria, por exemplo, a não ser isto assumindo, obviamente, que não há fluxo de animais entre países e introdução de cruzamentos, não é? Portanto, este volume bastante grande de variação específica que foi encontrado no porco alentejano, na minha opinião, indica claramente que é perfeitamente possível e é importante olharmos diretamente para o genoma dos nossos recursos genéticos, para não estarmos a perder ou deixarmos de trabalhar com esta variação que é muito importante, ou poderá ter um papel muito importante para aquilo que depois quisermos vir a fazer. Ligado, agora passando um pouco mais para o tema, se calhar, da conservação e menos para o lado do melhoramento. Para estas duas raças, nós estimamos a quantidade ou a extensão do desequilíbrio de ligação que existe no genoma dos animais que nós analisamos. Portanto, e para quem não está tão familiarizado, o desequilíbrio de ligação é uma associação não aleatória entre alelos que estão localizados em loci diferentes, numa dada população, neste caso, uma raça autóctone. E porquê que é importante olhar para o LD? É importante porque níveis elevados de LD podem estar associados com consanguinidade ou também podem estar associados com seleção. No caso de populações que nós já sabemos que nunca foram alvo de seleção genética muito intensa, que têm um efetivo mais reduzido, etc. Portanto, aqui a utilidade de estarmos a olhar para o desequilíbrio de ligação está mais relacionado com os níveis de consanguinidade e de diversidade genética da raça. Portanto, nós para estes dados, nós estimamos o desequilíbrio de ligação que existe entre todos os SNPs que existiam em janelas genómicas de uma megabase. E o que é que nós observamos? Portanto, tivemos mais SNPs que passaram este filtro na Preta de Montesino e pudemos estimar o LD para um número de combinações maior, quando comparado com a Serrana. Portanto, na Serrana ficámos com cerca de 400.000 estimativas de DLD, a Preta de Montesino cerca de 760.000. Mas se olharmos para os SNPs, ou para os pares de SNPs que não têm indicação de qualquer tipo de desequilíbrio de ligação, podemos ver por esta tabela que representam claramente a maioria, quer numa raça, quer na outra. Se olharmos para os pares de SNPs que estavam em desequilíbrio de ligação completo, os valores foram semelhantes entre a Serrana e a Preta de Montesino, sinal que, avaliando pelo desequilíbrio de ligação, não parece ser muito extenso, quer numa raça, quer noutra. Pois, uma medida semelhante que também pode ser usada para avaliar a consanguinidade destas populações é a determinação das regiões homozigóticas do genoma, que são regiões genómicas contínuas com genótipos homozigóticos. Portanto, nós aqui
definimos janelas do genoma que tinham que ter pelo menos 10 SNPs e um tamanho de 5.000 pares de bases, para fazer esta estimativa nestas raças. Isto é importante porque estas regiões homozigóticas podem novamente estar associadas com consanguinidade, com efeitos ancestrais, efeitos fundadores ancestrais, ou também podem estar a indicar um bottleneck, um constrangimento a nível da população. Aqui os resultados já diferiram mais entre a serrana e a preta de Montesinho, portanto o número de regiões homozigóticas foi bastante superior na preta de Montesinho quando comparada com a serrana. Embora a nível do tamanho, que era o mínimo, o máximo e o tamanho médio, tenha sido relativamente semelhante. Portanto, não parece que haja grande diferença a nível do tamanho das regiões homozigóticas nos numa destas duas raças, mas claramente existem mais regiões deste género nos animais da raça preta de Montesinho quando comparados com os animais da raça serrana. Este cenário na serrana é pouco preocupante, portanto, embora, por exemplo, se fizermos uma comparação com algumas raças europeias, estes números que obtivemos na serrana até sejam ligeiramente superiores. Isto não quer dizer ou não está a indicar um cenário problemático para a raça, nada disso, está meramente a indicar que há raças a nível europeu que são ainda mais diversas a nível genético do que aquilo que temos na serrana. Na preta de Montesinho, como eu expliquei, identificámos um número maior de regiões homozigóticas, e para esta raça encaixa bem com a explicação que, olhando para trás, nós conseguimos dar pela sua evolução histórica, né? Porque foi uma raça que teve uma contração do efetivo, com uma redução do número de animais, seguida de expansão e no aumento do número de animais, mas sempre tendo por base aquele número de animais que resultou do bottleneck. Portanto, como conclusões daquilo que eu vos do que eu vos mostrei hoje, portanto, acho que é claro o papel da genómica no contexto das raças autóctones de caprinos, e este conceito é claramente extensível a outras espécies, quer de animais, quer de plantas, e isto é importante no melhoramento, através do potencial que tem para identificar animais com maior potencial produtivo, e para a aplicação de esquemas de seleção genómica, que o meu homónimo brasileiro, Marcos, vai falar a seguir. Quer também na conservação, através da monitorização dos níveis de consanguinidade e dos níveis de diversidade genética. E isto tendo sempre como objetivo principal, no contexto português, de manter e expandir um património genético que é único, que está adaptado às nossas condições ambientais específicas e que é a base para a produção de vários produtos de elevada qualidade, com DOPs e IGPs associadas, e que a existência de muitas destas populações animais, hoje em dia, em grande parte do território nacional, é se calhar parte da razão pela qual existem pessoas também nessas regiões do país. Portanto, acho que para além do papel mais ligado à parte da produção animal, há também aqui um papel extra produção animal que também é muito importante, que é desempenhado por estas populações e que obviamente também tem que ser valorizado. Portanto, para finalizar, eu gostava de agradecer à ANCRAS, na pessoa do engenheiro Amândio Carloto, que é a pessoa com quem estamos a colaborar neste trabalho, que tem sido fantástico trabalhar com ele, tem sido muito gostável e tem sido uma experiência muito positiva até agora. E agradecer também à ANCABRA, ao engenheiro Rio Costa, ao Ovibeira, ao Dr. Pedro Cardoso e à ANCRAL, à Dra. Rita Guerreiro, que são as outras raças, são secretários técnicos das outras raças de caprinos, também estão a colaborar connosco, e também às quais nós agradecemos a confiança e também às quais esperamos ter resultados para fornecer dentro em breve. Portanto, e vou ficar por aqui, portanto, fica assim encerrada a primeira apresentação de uma empresa que é relativamente nova, bastante nova
no panorama nacional e pronto, fica aqui o e-mail através do qual nos podem contactar e queria agradecer novamente o convite que me foi endereçado e agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Obrigada a nós, Dr. Marcos. Para nós, enquanto Centro de Competências, é uma honra podermos ser pioneiros na sua primeira apresentação. Para nós, olha, muito obrigada pela distinção de utilizar um dos nossos eventos para o fazer. Muito obrigada e Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Passaríamos então de seguida à apresentação do Dr. Marcos Vinícius. O Dr. Marcos possui graduação em Zootecnia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Pós-doutorado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela Iowa State University. Especialista em melhoramento animal pelo INEA, atualmente é coordenador-geral dos programas de melhoramento genético das raças Girolando e Jersey, membro do Conselho do Programa de Melhoramento Genético do Zebu Seleção de Leite, da ABCZ e consultor ad hoc do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, nas áreas de melhoramento animal e genómica. Lidera pesquisas em seleção genómica em raças leiteiras no Brasil e em sequenciamento de genoma de raças zebuíneas. É pesquisador A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e bolsista de produtividade do SNPq. Tem experiências nas áreas de melhoramento animal, genética e genómica, com ênfase em bioinformática, atuando principalmente nos seguintes temas: marcadores moleculares, produção de leite, bovinos de leite, sequenciamento de genomas e seleção genómica. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo. Quando pretender iniciar a sua sessão, esteja à vontade. Obrigada. Boa sessão. Muito obrigado. Eu gostaria, antes de mais nada, de fazer um agradecimento ao Centro de Caprinicultura e também ao Dr. Nuno Carolino pelo convite para participar. É sempre uma ocasião muito especial para mim poder desfrutar desses momentos com os colegas portugueses. Né? E gostaria também de parabenizar o Dr. Marcos pela excelente palestra e agradecer, porque alguns dos conceitos que eu iria comentar, algumas das coisas que eu iria falar, ele já, de uma maneira muito simples e didática, conseguiu passar. Então, de antemão, eu agradeço e parabenizo pela palestra anterior. Bom. Vocês Estamos a ver. Já conseguem ver? Não. Sim, está perfeito. O tema que me foi passado, a avaliação genômica de caprinos, o que eu vou procurar falar um pouquinho aqui é sobre o que tem sido feito no mundo em termos de avaliação genômica de caprinos. Hoje, talvez, existam mais problemas do que propriamente soluções para isso, mas, de alguma forma, todo mundo, ou todos os pesquisadores envolvidos estão, de alguma maneira, tentando sobrepor esses problemas e conseguir implementar a avaliação genômica ou a seleção genômica nessa espécie. Tá? Hoje, no Brasil, o nosso laboratório é responsável pela avaliação genômica de cerca de 5 espécies, 5 raças de bovinos e também dos caprinos leiteiros a nível nacional, e estamos também envolvidos na parte toda de sequenciamento do genoma, principalmente dos bovinos. Os caprinos, para mim, são, na verdade, um desafio que me chegou há 2 anos atrás, e nós resolvemos, então, nos envolver, né, na avaliação genômica dessa espécie. E o meu grande companheiro, o Dr. Olivardo Facó, que já ontem explanou a respeito do programa de melhoramento da raça Sânia feito aqui no Brasil, né? Então, meu grande colaborador nesse sentido. Bom, é importante dizer, né, que uma das primeiras espécies que a ser domesticada foi a espécie caprina, né, e ela tem uma grande distribuição geográfica, com uma excelente adaptação a diferentes condições ecológicas e agronômicas. Né? Segundo a FAO, hoje existem cerca de 579 raças localizadas
em diferentes países, né? E mais de 1 bilhão de indivíduos que são pertencentes a essas raças. Bom, e a importância da espécie, obviamente, levou aí a possibilidade, então, de se fazer o sequenciamento ou sequenciação do genoma caprino, e hoje nós temos aí um genoma de referência, né, dessa espécie, e o fato de se ter sequenciado esse genoma, né, proporciona uma série de coisas, como o Dr. Marcos já mostrou, a descoberta dos SNPs e também, posteriormente, a possibilidade de se incluir esse SNPs nos chips, né, de DNA, de forma que a gente passe, então, a ter um screening do genoma desse animal em diversas posições, 50 mil regiões diferentes do DNA. E isso é feito de uma maneira muito rápida e também muito barata em relação ao que era feito no passado. E esse aumento do número de marcadores e redução até no preço unitário dos marcadores que são genotipados, ele levou, então, à possibilidade de implementação do que a gente chama de seleção genômica. Mas, voltando na questão do sequenciamento, é importante dizer que existe todo um consórcio, né, internacional envolvido no sequenciamento e anotação do genoma caprino, né? Esse é o site desse consórcio, né? International Gold Genome Consortium, e lá existem aí várias informações que podem ser bastante úteis para a espécie caprina. Bom, como eu disse para vocês, o sequenciamento ele pode levar aí a uma série de importantes resultados, né? Por exemplo, a identificação da posição dos genes nos diferentes cromossomos, né? Como o Dr. Marcos bem falou, a determinação das sequências que codificam as diferentes proteínas e também a detecção de variantes, né? No caso, os SNPs. Então, só o sequenciamento é que nos permite aí, então, o conhecimento mais profundo do genoma de uma determinada espécie, então, a possibilidade de se relacionar determinadas regiões com as informações fenotípicas. Basicamente, a ideia do sequenciamento ou da sequenciação é identificar as bases e a ordem dessas bases no genoma dos animais, e isso realmente parece ser um quebra-cabeça, porque você tem diversas técnicas, mas a ideia principal é você fragmentar o genoma em diversos pedacinhos e depois, como se fosse um quebra-cabeça, tentar montar, né, esse genoma na ordem correta. E isso não é um trabalho trivial, é um trabalho simples, e certamente os resultados que o Dr. Marcos apresentou foram em cima de um tempo razoável de trabalho. Um dos conceitos que nós íamos falar é exatamente os conceitos dos SNPs, que já foram também muito bem definidos pelo palestrante anterior, mas simplesmente fazendo uma referência, né, em relação a como esses SNPs podem ser identificados. Então, aqui nós temos uma determinada sequência de nucleotídeos, né? E duas populações diferentes. Numa determinada população, em uma posição específica, nós temos um G, e na outra população, cerca de 6% da população geral, ela tem um T no lugar do G. Essa diferença, né, de um T para um G, ela então é identificada como um marcador do tipo SNP. E uma grande facilidade, uma grande vantagem desse tipo de marcador a ser explorado dentro do processo de avaliação genômica e até de estudos de associação, é que eles estão em grande quantidade no genoma e, muito provavelmente, em desequilíbrio de ligação com genes ou com mutações dentro de genes que estejam relacionadas a alterações fenotípicas. E é óbvio que essa proximidade, ou esse desequilíbrio de ligação, ele favorece, então, a identificação dessas mutações ou dessas alterações no genoma.
Com base nesse conhecimento desses marcadores, então foram desenvolvidas ferramentas para se genotipar esses SNPs. E existem alguns produtos comerciais diferentes, né, no mercado hoje, como esses são alguns chips bovinos e caprinos que são aí utilizados hoje nas diversas atividades, né? E eles realmente parecem, por exemplo, uma lâmina de microscópio, né? Óbvio que ali há uma série de reações de hibridização e tudo mais, mas com base no uso desse tipo de ferramenta, você consegue identificar esses marcadores ao longo de todo o genoma do indivíduo de uma forma rápida e relativamente barata. E o uso dessas informações provenientes do processo de genotipagem com o chip do DNA possibilitou, então, a implementação da seleção genômica, né? Que, na verdade, é um processo que pretende ou intenciona aumentar a velocidade de melhoramento genético dentro das espécies de animais domésticos. Basicamente, o que se pretende fazer, né, é incorporar um componente a mais ao processo de avaliação genômica. Desde que o Henderson criou as equações dos modelos mistos, que tem sido a maneira mais rápida e prática e mais usada no mundo inteiro para se fazer avaliação genética, o que se tinha, né, era o uso das informações de pedigree e das informações fenotípicas, né, de forma conjunta, para que isso pudesse, então, usando uma metodologia estatística, fazer a predição ou a determinação do valor genético dos indivíduos. Basicamente, qualquer erro ou erros no pedigree influenciavam, então, todo esse processo da metodologia e poderiam causar viés na predição do mérito genético do indivíduo. O que a genômica ou a seleção genômica se propõe é incorporar a esse processo de avaliação a conjunta do pedigree e do fenótipo a utilização das informações do DNA do animal via, né, por exemplo, os chips de genotipagem, com uma grande possibilidade, não só de você incorporar uma informação muito valiosa, que é o DNA do próprio animal, nesse processo, mas também a inclusão do DNA desse indivíduo, ele pode identificar possíveis erros de pedigree e também tem uma outra grande vantagem, que ele consegue determinar as relações de parentesco entre os indivíduos de uma maneira muito mais precisa. Por exemplo, na metodologia antiga, que nós usávamos uma matriz de parentesco comum, essa matriz de parentesco dizia que dois irmãos completos eles tinham 50% de parentesco. Mas, na verdade, esse parentesco ele pode ser um pouco maior, um pouco menor que os 50%, e a gente consegue determinar com maior precisão via os marcadores moleculares. E isso, obviamente, traz um reflexo bastante positivo na predição do mérito genético de cada indivíduo. Um dos objetivos da seleção genômica é aumentar a acurácia das predições do mérito genético de cada indivíduo e também reduzir o tempo de avaliação. Bom, como é que é esse processo? Eu posso utilizar a genômica para identificar de uma maneira muito precoce o potencial genético do indivíduo. Por exemplo, mesmo que o indivíduo acabe de nascer, eu consigo, usando esse processo, ou essa ferramenta, identificar aqueles machos que serão reprodutores no futuro e aquelas fêmeas que poderão ser incorporadas ao rebanho ou serão descartadas. Existem hoje vários processos que utilizam, inclusive, a própria genotipagem dos embriões. Então, em algumas espécies, como a espécie bovina, é possível você fazer a biópsia do embrião e, por meio da coleta de uma pequena porção do DNA desse embrião, você determinar o valor genômico do embrião.
Tá? Isso, obviamente, tem alguns reflexos, algumas vantagens e algumas desvantagens, mas pode-se usar de uma maneira bastante efetiva. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, aqui nos Estados Unidos e também mesmo aqui no Brasil, nós já temos algumas bezerras de 4 meses sendo aspiradas para ócitos, e quando essa bezerra parir naturalmente pela primeira vez, a neta dela provavelmente pode estar sendo já coletada. Então, vejam que o tempo, né, e o intervalo de geração ele é extremamente reduzido com a possibilidade de utilização da seleção genômica. Bom, mas o que é exatamente a seleção genômica? Eu vou tentar trazer de uma maneira bastante simples. É óbvio que existem diversas metodologias, algumas metodologias mais precisas, mas de uma maneira mais simples. Vamos supor, então, que nós temos aí um locus que seja bialélico, né? E nós temos indivíduos que são homozigotos para o alelo A, um grupo de indivíduos que é heterozigoto para o alelo A e para o alelo C, e, obviamente, indivíduos que são homozigotos para o alelo C. Se eu conseguir mensurar a média da característica de uma determinada característica para esses três grupos, eu, então, consigo estabelecer, né, uma relação entre a média de característica com o número de alelos A ou C que esses grupos de indivíduos possuem. Então, se eu fizer aqui uma nova anotação, e os indivíduos que são homozigotos para o alelo A, eu coloco 2. Indivíduos que são heterozigotos, que só têm um alelo, eu coloco 1. E aqueles indivíduos que são homozigotos para o alelo C e não possuem nenhum alelo A, eu coloco, então, 0 para eles. Faço, então, uma regressão linear simples entre o número de alelos A que cada grupo possui em relação à média da característica. E aí a gente vê o seguinte: a cada momento em que eu substituo um alelo C por um alelo A, eu ganho 5 unidades na característica. Esse ganho, né, ou esse coeficiente de regressão aqui, ele é chamado efeito médio de substituição, e nos mostra exatamente o ganho que se tem quando se muda de um alelo para outro. Se nós ou executarmos esse procedimento pelas 50 mil locos diferentes que foram genotipados pelo meu chip, a soma de todos esses valores associados ao número de determinados alelos dentro de cada um dos locos me proporciona, então, o valor genômico do indivíduo. Então, seria mais ou menos isso. Se nós utilizarmos a avaliação genética tradicional, o que nós temos, por exemplo, são irmãos completos, indivíduos que são muito jovens ainda, não têm progênie, e uma das maneiras que o melhoramento me dá pela avaliação genética tradicional de conhecer os valores desses indivíduos é usar, por exemplo, a média parental. No entanto, como eu tenho indivíduos que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a média parental de cada um deles é exatamente a mesma. Se eu quiser separar precocemente cada um desses reprodutores para utilizar no meu rebanho ou para ir para uma central de inseminação, eu basicamente não consigo saber quem é o melhor e quem é o pior. Por meio da genômica, eu tenho essa possibilidade, pois eu passo a ter, então, um determinado efeito para cada um daqueles locos, e a soma completa desses efeitos dos marcadores associadas ou acrescidas da média parental acabam, então, me fornecendo o valor genômico do indivíduo. Então, o processo ele funciona da seguinte forma: é determinar qual é o efeito de cada marcador que aquele indivíduo possui e associar, somar todos os efeitos desses marcadores ao longo de todo o genoma do animal e somar isso à média parental. Com isso, eu consigo identificar de maneira bastante precisa qual é ou quais são aqueles melhores indivíduos e quais são os piores indivíduos. E com isso, eu tomo a decisão no meu processo de seleção. Se isso for feito
logo após o nascimento, eu evito ainda o gasto desnecessário de se ter no meu rebanho indivíduos que não vão ser produtivos quando adultos. Bom, a seleção genômica é hoje a mais moderna ferramenta de avaliação, né? E essas PTAs genômicas, ou os valores genômicos, ou GRBVs, eles são obtidos por meio da avaliação conjunta do pedigree, do fenótipo e dos genótipos, como eu disse para vocês, né? E, como eu disse, a questão toda aqui é utilizar e, se possível, escolher melhor aqueles SNPs que vão para o chip, que sejam mais informativos para aquela determinada espécie ou para aquela determinada raça. No entanto, muitas vezes isso é um pouco impraticável, porque o processo de confecção dos chips ele não é mais barato e fazer a customização acaba saindo bem mais caro. Então, o que se faz normalmente é se ter ou se trabalhar um conjunto de marcadores que possa ser informativo para diversas raças ao mesmo tempo. E as grandes vantagens no uso dessa metodologia, né, é a maior confiabilidade que você tem na estimação dos valores genéticos, a redução do intervalo de gerações e, como eu disse também, a correção de possíveis erros que possam existir no pedigree. E eu consigo, muitas vezes, usar esse processo não só identificar os erros, mas encontrar aquele pai e aquela mãe que sejam realmente os pais reais, verdadeiros de cada uma das progênies. Bom, em termos de seleção genômica em programas de melhoramento de caprinos, né, alguns países já implementaram a seleção genômica, principalmente a França e o Reino Unido. E há algumas outras iniciativas e estudos sendo desenvolvidos na Espanha, na Nova Zelândia, na Austrália e no Canadá. Aqui no Brasil, nós já há dois anos fazemos essa avaliação genômica e, aos poucos, estamos introduzindo de uma forma mais massiva no nosso programa de avaliação. A grande questão, levantada até por alguns autores, é que há algumas dificuldades específicas ou inerentes à própria espécie caprina que muitas vezes dificultam a inclusão do processo de seleção genômica como uma atividade rotineira. Primeiro, é que normalmente é uma reduzida população de referência. Bom, normalmente nesse processo de seleção genômica nós temos aí duas populações. A população de referência, onde é aquela população que eu vou identificar ou obter os valores dos efeitos dos marcadores, e uma segunda população, que é a minha população de validação, onde eu vou testar esses efeitos. Mas para que eu tenha uma estimativa apropriada e correta, né, dos valores dos marcadores, eu preciso ter uma população de referência grande, ou seja, um número grande de indivíduos que tenham genótipos e fenótipos e que me permitam uma determinação precisa dos efeitos dos marcadores. Infelizmente, muitas vezes em caprinos a gente não tem essa situação. Para que vocês tenham uma ideia, hoje, nos bovinos, as avaliações genômicas da raça holandesa feitas pelo CDCB, que é o órgão responsável por essas avaliações lá, eles têm mais de 5 milhões de indivíduos genotipados, mais de 75 milhões de indivíduos no seu arquivo de pedigree e mais de 650 milhões de informações fenotípicas. E, certamente, por essa grande quantidade de animais com genótipos e com fenótipos, a precisão e o ganho em acurácia que eles têm, normalmente, é muito maior. Uma outra coisa que é bastante importante, que a gente tem que levar em consideração, no caso dos caprinos, é o baixo desequilíbrio de ligação. Como foi falado já pelo Dr. Marcos, se nós compararmos esse desequilíbrio de ligação dos caprinos com outras espécies, muitas vezes nós vamos encontrar realmente valores mais baixos.
Um outro problema é a inexistência de fenótipos, ou seja, eu não consigo fazer avaliação genômica se não consigo determinar com precisão os valores dos efeitos dos marcadores. E eu só consigo fazer isso se eu tenho os fenótipos. Tá? Então, se eu tenho os fenótipos e tenho os genótipos dos mesmos, provenientes dos mesmos indivíduos, eu consigo estabelecer essa relação. Mas muitos países, né, entre eles até mesmo o Brasil, ainda não tem um controle leiteiro efetivo e uma escrituração zootécnica suficientemente robusta que permita, então, a avaliação genômica mais precisa. Uma outra questão envolvendo, né, é o custo-benefício da genotipagem. Né? Às vezes, sai para a espécie caprina um custo muito alto em relação ao benefício que se vai obter. E uma das coisas que tem que se entrar em consideração aqui, ou se levar em consideração, é às vezes, o próprio valor do animal. No caso de bovinos, né, se vê que o custo-benefício é bastante grande, né? Mas nos caprinos isso precisa ser levado assim em consideração de uma maneira um pouquinho mais detalhada e pormenorizada. Uma grande saída, uma boa saída proposta por alguns pesquisadores é a utilização de avaliações genômicas multirraciais, ou seja, usando diferentes raças, ou unindo, né, diferentes raças para um processo de avaliação, eu uso o desequilíbrio de ligação existente dentro da própria espécie de forma a auxiliar a avaliação entre todas as raças. Isso realmente pode ser uma saída interessante. Né? Esse mesmo autor que coloca todos esses pontos como possíveis desvantagens ou problemas, no entanto, eles afirmam ainda que a redução do custo da genotipagem com o tempo, aliado também à maximização dos benefícios da seleção genômica, podem realmente incrementar a adoção dessa ferramenta por parte da avaliação de caprinos nos diversos países. Na França, alguns pesquisadores já utilizaram uma abordagem multirracial na avaliação de caprinos e verificaram ganhos de acurácia entre 1% e 7% para diversas características, mostrando que essa inclusão de animais de diferentes raças dentro do mesmo processo de avaliação, ele pode ser ter um ganho efetivo. Hoje, aqui no Brasil, nós estamos fazendo avaliação de algumas raças bovinas, né? A girolando, que é uma mistura de holandês com uma raça zebuína, chamada Gir, o próprio Gir e também o holandês, fazendo avaliação conjunta dessas três raças, e nós temos observado ganhos realmente interessantes. Nesse caso específico dos bovinos, nós estamos utilizando um conceito de meta-fundadores, né? E que é o que tornou essa avaliação bem mais precisa. Esses autores franceses, eles concluíram, né, novamente, que o tamanho da amostra e a estrutura da população de referência foram as principais causas do ganho limitado nas acurácias. Ou seja, se a estrutura da população de referência ela fosse melhor e o número de indivíduos com genótipos e fenótipos dentro dessa população também fosse mais elevado, os ganhos nas acurácias ainda seriam maiores do que os obtidos. Já alguns outros pesquisadores no Reino Unido observaram que o uso de uma nova metodologia, que é o Single Step GBLUP, pode ainda proporcionar alguns ganhos, mesmo que a população de referência não seja tão grande. Então, o uso contínuo do Single Step, ele pode ser também uma maneira apropriada de se obter melhores ganhos em acurácia dentro dos programas. Já na Espanha, né, na raça Spanish Florida, foram verificados aumento nas acurácias dos GBVs, mesmo que modestos, e lá também o número de indivíduos genotipados e fenotipados não era muito grande. Novamente,
nesse trabalho, né, ele foi feito com o uso da metodologia de 5 step, e isso talvez tenha sido um fator determinante para esses ganhos observados. Um outro trabalho já do Rafael Emerald, junto com colaboradores, mostrou que, principalmente para países em desenvolvimento, existe a viabilidade da implementação da seleção genômica, né? E que a introdução dessa ferramenta ela é uma opção bastante interessante, mas deve ser acompanhado de uma análise do custo-benefício em relação ao processo de genotipagem e dos ganhos em acurácia. Bom, e no Brasil, o que a gente está fazendo, né? Hoje, como vocês sabem, o Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos aí rebanhos espalhados numa faixa relativamente grande, em regiões tropicais e mesmo em regiões de clima temperado mais ao sul, né? Mas, mesmo assim, nós temos um programa de melhoramento de caprinos leiteiros, que foi ontem relatado, descrito pelo Dr. Olivaldo Facó, e todo o nosso processo de seleção genômica ele está vinculado a esse programa de melhoramento. Então, o que nós usamos foi a genômica com o banco de dados fenotípicos de 7 diferentes características, né? Duração da lactação, produção de leite, gordura e proteína, né? Produção de sólidos totais, de lactose e também de contagem de células somáticas. Como vocês podem observar, o número de informações fenotípicas ele não é muito grande, comparado pelo menos aos bovinos, mas quando comparados a outros programas de melhoramento em caprinos, ele nos fornece aí algumas informações bastante interessantes. Então, normalmente o que nós fazemos, né, é a coleta de sangue ou mesmo de pelo de determinados indivíduos no rebanho, e a nossa preferência para a genotipagem é exatamente daqueles indivíduos que já possuem progênies ou daquelas cabras que já possuem lactações fechadas, né? A gente tem um banco de dados, ou banco de amostras de tecidos e também de DNA que fica em Brasília, que é a capital federal, né? No centro da Embrapa. Lá, essas amostras biológicas têm o seu DNA extraído e, até o momento, nós enviamos aí cerca de 1.000 amostras da raça Senin para genotipagem pela Affymetrix. E a Affymetrix, então, nos retornou os resultados desses genótipos que foram, então, envolvidos nas nossas avaliações. O primeiro processo, um dos primeiros processos que a gente executa aqui é verificar a qualidade do processo de genotipagem, como essa genotipagem, não só de determinados marcadores, ou dos marcadores, como de determinadas amostras, se elas realmente são boas o suficientes para serem usadas nas avaliações. Aqueles marcadores que falharam em muitas amostras ou que têm um determinável nível de minor allele frequency, normalmente eles são eliminados, ou seja, a menor frequência de um dos alelos é inferior a 5%, normalmente nós retiramos das nossas análises. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é verificar, fazer um controle de qualidade tanto das amostras quanto dos marcadores. E esses gráficos normalmente nos dão essas ideias. Esses clusters que vocês veem aqui, né, são indivíduos que foram para um determinado SNP, que é esse aqui, né, identificado como AX, 106, 735, etc. Né? E você vê que algumas amostras são homozigotas, outras amostras são heterozigotas e outras são homozigotas para o outro alelo. Uma outra coisa que nós fazemos aqui é utilizar as informações dos SNPs dentro dos cromossomos sexuais para verificar o sexo.
né? Então, nós fazemos a imputação do sexo do indivíduo, né? E comparamos com aquela informação anotada no momento da coleta. Isso é importante porque pode nos dar aí uma ideia da possibilidade de troca de amostras ou de identificação incorreta no momento da coleta da amostra. Então, para que nós tenhamos aí certeza que se as amostras foram coletadas, não houve nenhum erro de registro, se elas estão corretas, a gente faz, então, a imputação do sexo, contrastando a informação do genoma do indivíduo em relação àquela que nos foi fornecida no momento da coleta. E uma das grandes coisas que nós vimos é a possibilidade, então, de se separar conjuntos de marcadores do tipo SNP para verificação da paternidade. Então, aqui como exemplo, imagine que nós temos um cabrito e esse cabrito foi, então, genotipado para 3 locos, tá? Cada um desses pais aqui, ou desses bodes, poderia ser inicialmente pai desse indivíduo, mas quando você verifica que existe uma inconsistência, tá, de alguns animais em relação a esse cabrito, a gente verifica, então, que pode-se eliminar esses 2 animais, já que, por exemplo, esse bode ele é homozigoto para o alelo T, enquanto a progênie, ou a possível progênie, não tem nenhum T nesse mesmo locus. Então, a gente, por um processo de eliminação, consegue, então, identificar o pai correto ou o provável pai daquele cabrito. E essa é uma coisa que nós fazemos normalmente, também no sentido de se tentar identificar possíveis erros no pedigree ou mesmo na coleta de amostras. A avaliação que nós utilizamos é o single step, usamos aí o conjunto de softwares desenvolvidos pela Universidade da Geórgia, pelo professor Mistal e equipe, né, que se viu hoje que é a maneira mais simples e eficiente de incorporar a informação dos genótipos no processo de avaliação genética. Tá? E ele é largamente utilizado aí para várias espécies domésticas e também foi a nossa metodologia de eleição para avaliação dos caprinos no Brasil. E o importante, o diferencial desse processo de avaliação usando o 5-step é que você, ao mesmo tempo, pode usar pedigree, informações de pedigree dos genótipos e dos fenótipos para as predições genômicas. E o grande diferencial em relação a outros métodos, chamado, por exemplo, multistep, é que você consegue obter uma matriz genômica baseada nos marcadores daqueles indivíduos que são genotipados. E você associa essa matriz genômica a uma matriz de parentesco normal para aqueles indivíduos que não têm informação de pedigree. Então, existe essa possibilidade de associar toda a informação de pedigree e unir a ela toda a informação que vem dos marcadores, mostrando que é uma forma mais precisa no momento de se obter as predições genômicas de cada um dos indivíduos. Em termos de informação de pedigree e de genótipos que nós tínhamos, né, ou que nós temos atualmente na nossa população da raça Sani, nós temos aí cerca de 14 mil animais do pedigree, sendo aí 613 indivíduos que são pais e 4.731 cabras que são mães, tá? E na nossa população de referência, nós temos aí 15 machos, os 15 principais machos utilizados no país e 932 fêmeas genotipadas. Apesar de terem sido genotipados 988 animais, alguns desses genótipos foram descartados por alguns desses problemas que eu mencionei anteriormente, baixa qualidade no processo de genotipagem ou mesmo algum possível erro de amostragem. Nós testamos mais de 100 possíveis modelos, né, para se chegar no modelo, ou no melhor modelo, o mais apropriado para a nossa avaliação genômica, né, que foi um modelo que continha aí tipo de parto e sexo de cria, os componentes lineares, linear e quadrático da idade ao parto, nosso grupo de contemporâneo formado por rebanho, ano de parto e estação de parto,
o efeito aleatório de animal, de ambiente permanente e do erro. Então, esse foi o modelo de eleição. Bom, nós alteramos, né, com o passar do tempo, né, o nosso modelo de análise e, inicialmente, começamos a utilizar um grupo de contemporâneo como efeito fixo, mas percebemos que o uso do grupo de contemporâneo como efeito aleatório era mais apropriado. Né? E, no momento que nós incorporamos a genômica em todo o processo, a gente percebeu que nós tínhamos ganhos da ordem de 6% em termos de confiabilidade, né? Comparando-se as PTAs genômicas com aquelas PTAs obtidas por meio da avaliação tradicional. Né? Nós utilizamos um modelo multicaracterística, levando em consideração aquelas 7 características que eu mencionei anteriormente, de uma forma conjunta. E aqui nesse quadro mostra o ganho em termos de acurácia que nós tivemos para cada uma dessas características. Para algumas características, como duração da lactação, nós obtivemos ganhos aí da ordem de 4%, mas para a contagem de células somáticas, o ganho obtido em termos de acurácia foi de 11%. Tá? Então, obviamente, que o ganho em cada uma delas depende de uma série de informações, depende da herdabilidade, enfim. Tá? Esses resultados nos mostraram que nós estamos no caminho certo, mas, obviamente, não é uma situação em que nós achamos que é suficiente ou está bom. Tá? A gente precisa melhorar realmente a nossa população de referência e também indivíduos que tenham genótipo e fenótipo. Aqui, nesse quadro, a gente mostra o ganho em acurácia, as acurácias médias que nós temos na avaliação tradicional, e aqui, em a laranja, os ganhos usando a genômica, e o que nós percebemos é que, em algumas situações, tá, nós temos ganhos realmente interessantes para determinados indivíduos, tá, comparando-se a avaliação tradicional e a avaliação genômica. A interpretação dos resultados na avaliação genômica é absolutamente a mesma, né, como os valores genômicos normalmente obtidos em avaliações tradicionais. Né, se leva novamente em consideração os valores ou as diferenças entre os valores das GPTAs de 2 indivíduos para se fazer a opção de uso em cada um deles. Lembrando que a opção pelo reprodutor se faz com o uso da GPTA, e a acurácia ou a confiabilidade é aquela medida de intensidade de utilização de cada um desses animais, ou mesmo uma medida do risco que se quer correr. Animais com menor acurácia, o risco é maior; indivíduos com maior acurácia, o risco de utilização é menor. Em termos de herdabilidades, essas são as características, as herdabilidades que nós obtivemos para cada uma das características. Né? São herdabilidades que vão aí de 0,05 a 0,21, que é a maior aqui para a produção de leite, é realmente condizente com a literatura. Essas são as correlações genéticas obtidas entre as características no nosso processo de avaliação. Se percebe normalmente que, obviamente, que existe correlações maiores da produção de leite com as demais características, né? Principalmente para aquelas características como proteína, gordura, lactose e extrato. E, para finalizar, eu só gostaria de dizer que, mesmo com todos esses problemas que a literatura nos coloca e nós observamos em termos de desequilíbrio de ligação em população de referência, é possível ainda se utilizar a seleção genômica no contexto de avaliação de caprinos. Há necessidade, obviamente, de se fazer uma análise de custo-benefício para cada uma das situações, há uma necessidade de uma melhor estrutura da população de referência e de escolha dos indivíduos que vão
a serem incluídos nessa população de referência, mas a gente espera que com a redução do custo de genotipagem e a vinda de novos chips que possam ser até ter um conteúdo maior de marcadores, que a gente possa sobrepor a todas essas adversidades. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer não só aos meus colegas aqui do Brasil, as associações que estão envolvidas nesse trabalho e ao próprio Ministério da Agricultura aqui do Brasil, mas também agradecer ao convite do Nuno, do Centro de Caprinicultura, e agradeço também aí a paciência de vocês. Muito obrigado. Ora, essa, não sei o que agradecemos, Dr. Marcos. Muito obrigada. Passaríamos então, sem demoras, à parte das perguntas. Relembro que basta colocar a mão no ar. Se não quiser, podem falar, eu dou permissão para falar. Caso queiram ligar a câmera, também podem fazê-lo. Ou podem então simplesmente colocar a pergunta pelo chat. Já temos aqui um comentário, penso que seria mais na base do comentário do Dr. Amândio Carloto, que diz: na base de dados com que se comparou o porco alentejano, o alentejano estava incluído o porco ibérico. Eu não sei se é uma pergunta, eu penso que seria, deixa-me ver. Suponho que seja para mim. Deixa-me ver se ele consegue falar, porque ele tem tido alguma dificuldade em falar. Doutor Amândio, consegue, ele não tem conseguido. Doutor Amândio, consegue ligar o microfone? Pois, o doutor Amândio tem tido mesmo dificuldades, mas caso queira responder, doutor Marcos. Sim, posso responder, embora esteja a apanhar um bocado desprevenido. Confesso que eu agora não me lembro exatamente de todas as raças que estão incluídas. Eu acho que a resposta correta é que estão representados alguns animais de porco ibérico, mas não muitos. Portanto, não está, se houver é um número bastante limitado. Embora não tenha a certeza absoluta, teria que verificar. Muito obrigada, Dr. Marcos. Temos aqui o Dr. Hugo Rio Costa, que é secretário técnico da raça Bravia. Eu vou dar então permissão. Dr. Hugo, penso que já conseguirá. Olá, sim, olá, boa tarde outra vez e peço desculpa, mas vou ter que te corrigir, não é doutor, é engenheiro Hugo. Mas pronto, não há problema. Não, olha, eu confesso e já disse isto no outro dia no nosso workshop. Eu, quando tenho dúvidas, chamo tudo doutor, porque normalmente nós engenheiros não levamos a mal. Às vezes ao contrário levam a mal. Nós engenheiros normalmente não levamos a mal. Eu pessoalmente até gosto que me chamem só de Hugo e mais nada. Mas pronto, eu tenho aqui 3 perguntas que gostava de fazer e penso que qualquer um dos Marcos consegue respondê-la igualmente bem. Mas eu vou dividir e vou deixar uma para o Marcos Ramos e 2 para o Marcos Vinícius. A primeira pergunta que eu queria fazer para o Marcos Ramos é a seguinte. Existem animais, por exemplo, na cabra bravia, existem animais que foram genotipados no passado, mas com tecnologia recorrendo a microsatélites, e neste momento estamos a proceder à genotipagem de alguns animais recorrendo a SNPs. Por andar a estudar estas temáticas, deparei-me com algumas referências a metodologias de imputação de informação entre as duas tecnologias. Se isto tem pernas para andar dessa forma, ou se tem conhecimento desse tipo de trabalho que possa ser feito, ou seja, imputação de informação de SNPs de animais genotipados com microsatélites. Relativamente às perguntas para o Marcos Vinícius, o Dr. Marcos Vinícius, são as seguintes. Também a estudar estas temáticas relativamente às avaliações genómicas, tenho visto várias referências às coisas no que se refere às populações de referência. E vejo muitos números diferentes, populações de referências com 700 animais, outras com 40, outras com 2.000, 3.000 animais. Claro que é óbvio que quanto maior for a população de referência,
melhores resultados poderemos ter através da avaliação genómica. Mas existe algum limite mínimo para um tamanho de uma população de referência? Pronto, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta tem a ver com outra coisa, que é SNP chips, claro, existem vários, de vários fornecedores, não sei se é assim que se pode chamar, mas também referiu usar chips multirraça, que me parece ser a melhor abordagem para nós usarmos, pelo menos no contexto das nossas raças autóctones de Portugal. E claro que existem chips multirraça, mas orientadas para raça exóticas, Saanen, Alpina e isso tudo, e não sei se isso pode ser completamente ajustado para uma realidade autóctone em Portugal, mas também ouvi falar de chips multiespécie, ou seja, o mesmo chip poderia ser usado em várias espécies. E aí parece-me que a validade da avaliação genómica, a validade da informação, melhor, a quantidade de informação e qualidade de informação que a gente obtém através desses chips multiespécie acaba por desvirtuar um pouco a validade que é isto da informação genómica. Isto não sei se são bem perguntas, mas pelo menos pedidos de comentários serão certamente. Também gostava de dizer o seguinte: gostei muito de ambas as apresentações. Penso que pelo menos, aliás, a nível mundial, mas no contexto, naquilo que é mais próximo de mim, no contexto nacional, penso que esta questão da genómica será certamente um tema e um conjunto de metodologias que a gente vai aplicar dentro do contexto das raças autóctones em Portugal durante muitos anos, nos próximos, eventualmente, ou seja, na próxima década será esta tecnologia que a gente vai implementar. E obrigado pela palestra de ambos. Começo eu, suponho. Estejam à vontade, façam com uma vez que é uma Então, pergunta para cada um. Primeiro os mais importantes, por favor, doutor Marcos. não. Então eu tinha que começar o Marcos do Brasil. Por acaso é engraçado que, pelo menos em Portugal, o nome não é muito comum e nunca me tinha acontecido estar com outra pessoa chamada Marcos e temos que usar o sobrenome para distinguir um do outro. Acho que é a primeira vez que isto me acontece. É engraçado. Mas, Hugo, antes de mais, cumprimentos e obrigado pela pergunta. Eu vou deixar o Marcos Vinícius responder à tua terceira pergunta, mas depois, se calhar, também quero fazer alguns comentários. Mas respondendo à tua primeira pergunta, a forma correta de responder a uma pergunta da forma como tu a colocas, se é possível fazer uma imputação de genótipos de microsatélites para SNPs ou vice-versa, a resposta é sim, cientificamente é possível. Se é enquadrável dentro depois das limitações em que nós nos movimentamos aqui no contexto das raças autóctones nacionais, aí já tenho as minhas dúvidas, principalmente a parte do desenvolvimento científico que seria necessário para chegarmos a um ponto onde tínhamos uma bateria de SNPs que podia ser genotipada para fazer a correspondência com o perfil de genótipos de microsatélites, porque é preciso genotipar para ter a certeza absoluta que quando vês um determinado alelo num microsatélite, ele está associado não com um alelo de um SNP, porque isso normalmente nunca acontece, vais ter um número de SNPs que pode ser variável, mas que é necessário um número alargado de SNPs para que tu consigas capturar a mesma informação que um microsatélite te está a dar. Agora, se tu me perguntares assim, qual seria a expectativa de fazer isto na raça bravia? Eu sinceramente não sei responder, só olhando para o perfil de variação de animais da raça bravia, começar a fazer alguma comparação com o perfil de microsatélites também de animais da raça bravia, e a partir desse esforço inicial, então tentar desenvolver esta correspondência, mas temos de ter presentes depois para tentarmos encontrar uma correspondência com alguma precisão, estaríamos a falar de provavelmente ter que genotipar umas centenas largas de SNPs ou eventualmente milhares, para encontrar uma correspondência entre o perfil
genético que te está a dar os cerca de 15, 17, 20 microsatélites são genotipados e que depois, eventualmente, poderíamos dizer, ok, quando nós vemos este alelo no microsatélite, sei lá, XYZ, ele corresponde a um determinado alelo nos SNPs. Portanto, eu acho que é algo que, voltando para finalizar, como comecei, cientificamente é possível, do ponto de vista da aplicabilidade prática e dentro das restrições que existem, eu acho que é bastante complicado. E passo a palavra ao Marcos Vinícius. Bom, aqui no Brasil, Marcos, nós temos um termo que é xará, que eu não sei se existe aí em Portugal, mas significa exatamente as pessoas que possuem o mesmo nome. Então, xará, muito obrigado pela palavra. Bom, se você me permitir, só adicionar um pouquinho alguma outra informação a essa pergunta da questão dos microsatélites, e eu acho que a sua resposta foi excelente, né? Não é um trabalho trivial, é possível, né? Nós fizemos aqui, junto com um outro grupo americano, a conversão de 15 microsatélites utilizados na paternidade em bovino para os SNPs, foi um trabalho publicado em 2012, não foi algo trivial, né? Mas nós focamos especificamente em 15 microsatélites que eram até então preconizados pelo ISAG, que é a International Society of Animal Genomics, para a paternidade. Nós fizemos essa conversão exatamente porque a gente estava no processo de passar do microsatélite para o uso do SNP para verificação de paternidade, né? Mas, como você falou, não é um processo trivial. Durou algum tempo e foi realmente bastante complicado. Bom, em termos da população de referência, a determinação dessa população, ela depende de uma série de coisas, né? Por exemplo, background genômico da população, nível de endogamia, uma série de outra disponibilidade de fenótipos. Hoje, a gente trabalha, por exemplo, com uma população de animais zebuínos ou originários da Ásia, que é o GIR, que ela necessita de um número menor de indivíduos para estabelecimento da população de referência, exatamente porque o grau de parentesco entre os indivíduos dessa população é um pouco mais alto, né? Para outras raças, essa população, para obter os mesmos ganhos de acurácia, a gente teve que lançar a mão de um número maior de animais, né? Então, na verdade, na determinação dessa população de referência, seria muito, vamos dizer, inoportuno da minha parte chegar e definir um determinado número. Na verdade, o que vai determinar esse número é uma análise prévia do genoma desse indivíduo e também da população como um todo. Aí talvez a gente possa chegar num número que seja mais representativo, tá? Em relação ao chip, bom, o que acontece? Vou dizer, primeiro eu vou colocar aí na questão do multirraça e depois no multiespécie. Normalmente, o custo associado à confecção de um chip ele é bastante grande. Então, se você chegar num provedor, por exemplo, como a Illumina, e solicitar ele um determinado chip customizado, esse chip customizado certamente vai ser mais caro em relação a um chip já desenvolvido e comercializado, porque ele vai ter toda a confecção para um número menor de indivíduos. Então, você vai ter que garantir para a Illumina uma compra anual de uma determinada quantidade, e isso, óbvio, que impacta nos preços e no uso, né? Então, quando você faz um chip que ele atende a várias raças, a possibilidade de usar de uma maneira mais ampla é maior e isso acaba refletindo no custo. Então, a gente tem uma outra coisa, né, que se chama o ascertainment bias, e isso é exatamente o fato de algumas raças serem mais representativas desse chip do que outras. Vou dar um exemplo para você. O chip de 50 mil marcadores, o SNP50, que é da Illumina, para bovinos, na versão 1, ele foi basicamente confeccionado com a maior parte das informações provenientes do Angus e do holandês, né? Quando você pega essas duas raças taurinas e genotipa com esse chip, o número de marcadores informativos é muito grande. No entanto, quando você pega uma raça zebuína, né, como as provenientes aí da Índia e do Paquistão, e genotipa com esse mesmo
chip, você tem uma queda muito grande no número de marcadores informativos, o que chegava aí a 40 mil. No holandês vai chegar a 12 ou 13 mil no bovino. Então, obviamente, existe essa questão, né, do uso apropriado no marcador do chip, mas também o custo, né, que seria do desenvolvimento para aquela raça específica. Bom, no caso do multiespécie, até o momento, eu sei que a Termo está usando esse chip multiespécie, exatamente para que você consiga acomodar melhor as suas amostras e tudo mais. Confesso a você que eu ainda não usei e, particularmente, eu não consigo te dar nenhuma referência a respeito. Mas, em termos de redução do custo de genotipagem, ela pode ser interessante, tá? Basicamente é isso. Espero ter respondido de modo adequado. Se me permitirem, eu tinha aqui também alguns comentários a fazer breves, como o Marcos disse, só vou aqui acrescentar uma coisa. Normalmente, quando a primeira vaga de desenvolvimento de chips de genotipagem, que foi bovinos, suínos, eu estive muito envolvido no desenvolvimento do chip de suínos, de aves, etc. A nível de raças ou de populações, foram incluídas aquelas raças que eram mais importantes a nível da produção intensiva. Portanto, foi aquilo que o Marcos descreveu agora para os bovinos, foi aquilo que se fez para os suínos, foi aquilo que se fez para os frangos também, e depois quando chegámos à parte de caprinos e de ovinos foi um processo também semelhante. A única diferença aí é que a nível do volume de negócio, se quisermos chamar assim, do que é a produção intensiva de genética de caprinos, não está obviamente ao mesmo nível de bovinos de leite ou de suínos, não é? Mas o risco é exatamente este que o Marcos descreveu, é estar a tentar encaixar um quadrado num espaço triangular. Portanto, é estarmos a olhar, se calhar, para as zonas erradas do genoma, porque estamos a analisar a variação que poderá não ser a variação mais relevante no contexto da nossa população que nos interessa melhorar. E é esse o risco que nós corremos para além da perda de dados, né? Porque eu tive recentemente uma experiência, Marcos, posso adiantar que usei um chip de genotipagem da Thermo Fisher de suínos, portanto com SNPs desenvolvidos em raças intensivas, Landrace, Lage White, Pietran, para genotipar porco ibérico, uma raça aqui de Espanha. E praticamente metade dos SNPs ou não são variáveis ou têm frequências tão baixas que não dá para utilizar. Portanto, logo a perda a nível de volume de dados é logo gigantesca. E acho que em bovinos, enfim, agora não tenho de cabeça todos os exemplos, mas há vários exemplos na bibliografia de relatos semelhantes ou até de percentagens maiores de perda de dados, não é? Portanto, aqui o conceito não seria tanto de multi-raças, depende das raças que tiverem a ser incluídas logo no design do chip, embora depois tenha, obviamente, como tu muito bem indicaste, as considerações de custo e a aplicação desse recurso, porque obviamente empresas como a Illumina e a Thermo Fisher não desenvolvem isto para depois irmos genotipar meia dúzia de animais, não é? E sobre os arraios multiespécies, eles podem ser atrativos exatamente como disseste do ponto de vista de custo. Eu pessoalmente tenho um bocado de receio, teria um bocado de receio se alguém me dissesse assim, olha, tenho aqui um chip onde a multiespécies, as minhas duas espécies são ovinos e caprinos. Pronto, e agora como é que me garantem que não vai haver cross-hybridization, portanto, hibridização entre uma espécie e outras, não é? Daquilo que tenho lido, opções deste género seriam mais atrativas, por exemplo, das espécies ser uma espécie animal e uma planta, por exemplo. Neste tipo de problema já seria muito menos provável de acontecer. Que espécies que geneticamente, do ponto de vista de filogenética, sejam mais próximas, eu pessoalmente tenho muito receio. Eu lembro-me dos meus tempos
quando comecei em Iowa State não havia genoma do porco e nós desenhávamos primers com base na sequência do genoma humano e aquilo amplificava em DNA de porco sem problema nenhum. Portanto, é preciso ter isso presente, estes multi-espécies, depende das espécies que tivermos a incluir. Podem ser atrativos, mas não dependendo das circunstâncias. Não é? Engenheiro Hugo, tinha levantado a mão, eu tenho permissão para falar, portanto basta só ligar o microfone. Não, em primeiro lugar, obrigado pelas respostas, mas foi por engano, peço desculpa, foi sem querer. Ok. Temos mais alguma questão? O Dr. João Pedro Barbas normalmente quebra-nos sempre o gelo e tem sempre uma questão, não sei se ele hoje estará por cá, se não. Deixa-me ver. Ui. Provavelmente não. Relembro que podem simplesmente escrever a pergunta. Bem, hoje vamos ser pontuais, pelos vistos. Não há mais nenhuma questão? Eu posso perguntar também, apesar Claro deste... que sim, aliás, normalmente começamos por aí para quebrar um bocadinho o gelo. Esteja à vontade. Então, uma pergunta para o Marcos, que só fiquei aqui com... Marcos, era só aqui para perceber melhor o ângulo, quando estavas a mostrar os resultados que obtiveram com a accuracy, né? Em português dizemos precisão, é um bocado, é um termo diferente aqui do português que nós usamos, para um modelo onde vocês decidiram incluir várias características fenotípicas ao mesmo tempo. E estava-me a lembrar daquela relação custo-benefício, se lhe quiseres chamar assim, entre, enfim, a utilidade de ter 7 características simultaneamente no modelo, onde se calhar uma podia estar a prejudicar a precisão com que tu conseguias estimar valor genético para outra, que eventualmente pudesse ter um valor económico superior ou que fosse mais importante por alguma razão no contexto da população que estás a analisar. Portanto, a pergunta era esta: vocês testaram modelos onde, por exemplo, não incluíam as 7 características, incluíam só 6 ou 5 ou 4 e isso alterava a precisão que vocês obtinham? A pergunta era esta. Não, ótima pergunta. Na verdade, como eu falei, nós estudamos aí mais de 100 tipos diferentes de modelos e também de associações entre as características. A grande vantagem de você utilizar aí essa multicaracterística é como a gente tem um conjunto pequeno de dados, a gente tenta aproveitar a correlação entre essas características para que você obtenha resultados mais favoráveis. E também não é só a determinação da herdabilidade ou da correlação ou dos erros associados a esses parâmetros que devem ser utilizados, né? A gente, por exemplo, na parte alpina, a gente optou por um modelo tricaracterística porque os outros parâmetros, como critérios de Acaique e também outros critérios utilizados para a escolha de modelo foram mais favoráveis para 3 características. Então, a gente levou em consideração várias coisas para realmente utilizar esse tipo de modelo. Tá? Foram avaliadas diversas coisas. Existe às vezes a gente usa de uma maneira, vamos dizer, como sinônimos, mas acurácia e confiabilidade, mas lembrando que uma é raiz quadrada da outra e exatamente os resultados são um pouquinho diferentes, né? Não são exatamente sinônimos, mas sim, Marcos, a gente testou, né, várias possibilidades, vários tipos de modelos, várias maneiras de análise para se tomar a decisão, né, a qual modelo se fazer a opção. Mas, como o nosso banco de dados é relativamente pequeno, né, menos robusto, a gente teve que partir para esse, que ofereceu as melhores condições. Obrigado, Marcos. Muito obrigada. Oi. Portanto, não sei se o Dr. Vinícius quer fazer também alguma questão ao Dr. Marcos, ou se o Dr. Marcos tem mais alguma questão. Okay. Portanto, sendo assim, e não havendo mais perguntas, para confirmar, mas não temos aqui mais nenhuma questão.
Eu gostaria de agradecer a todos a presença nestes 4 dias, daria então por encerrado o nosso workshop. Deixar aqui um agradecimento especial ao Dr. Nuno Carlino, sem ele não teria sido possível organizar esta atividade, foi ele que colaborou com o Centro de Competências para encontrar os melhores dos melhores na área da genética de caprinos. Queria agradecer a todos terem participado, não só aos palestrantes, que façam um agradecimento especial, mas também a todos os participantes. Relembro que começamos só agora as nossas sessões, portanto, começamos com este workshop, temos já no próximo dia 23 e 24 de novembro uma sessão de dinamização Vendo Leite ou Faço Queijo, e em dezembro, nos dias 2, 3, 6 e 7, o workshop O Leite e o Queijo, Mercado e Inovação. Qualquer questão, estamos sempre disponíveis através do nosso Facebook, através do nosso e-mail. Estas sessões todas e as anteriores que temos feito e organizado estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Penso que se houver alguma questão mais concreta diretamente aos palestrantes, poderão enviar-nos a questão que nós reencaminhamos para os palestrantes e se eles, dentro da sua disponibilidade, penso que não haverá problema em responder. E daria então assim por encerrada. Queria agradecer a todos, muito boa noite e continuem a acompanhar as nossas atividades. Muito obrigada a todos.